Olá, esta é a aula em que vamos aprender o que é a lei de Laplace e a lei dos grandes números. A lei de Laplace ajuda-nos a calcular a probabilidade da maioria dos problemas que nos aparecem pela frente. No entanto, existe uma outra maneira de obter um resultado aproximado da probabilidade de um acontecimento. É chamada a lei dos grandes números. Esta lei diz-nos que um valor aproximado da probabilidade de um acontecimento A, por exemplo, é o valor para o qual tende a frequência relativa da realização de A quando o número de experiências tende para infinito. Ora, para quem não se lembra, a frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o número total de experiências. Imaginemos que eu ia atirar uma moeda ao ar e registar qual era a face da moeda que ficava voltada para cima. Portanto, podia ser cara ou podia ser coroa. Imaginemos que eu fazia, por exemplo, 90 lançamentos. E destes 90 lançamentos, eu registava que em 47 deles eu tinha obtido a face coroa. Coroa. Estava aqui um O. Certo? Ora bem, se a face coroa ficou voltada para cima 47 das vezes, então a frequência relativa do acontecimento a sair face coroa teria sido 47 sobre 90. Ok? Isto seria a frequência relativa, que ia ser mais ou menos igual a 0,52. E reparem que isto não está muito longe da probabilidade de sair a cara ou coroa, não é? Portanto, elas têm a mesma possibilidade, é um meio, portanto é 0,5, e este valor não está muito distante dessa possibilidade. Bom, mas voltando à lei dos grandes números, o que esta lei nos diz é que se repetirmos uma experiência aleatória muitas vezes, infinitas, se quisermos, por exemplo, lançar um dado e registar o número que sai, então a frequência relativa de qualquer um dos acontecimentos elementares, sair 1, por exemplo, será o valor que a frequência tenderá para a probabilidade desse valor. Para percebermos melhor, vou desenhar uma tabela que se refere a várias experiências em que consistiram em atirar uma moeda ao ar. Portanto, voltamos ao exemplo da moeda. Portanto, aqui vamos escrever os lançamentos. E depois aqui a frequência absoluta. Portanto, o número de vezes que realmente se registou que elas caíram com a face coroa para cima. O acontecimento que foi estudado foi esse, foi lançar a moeda e registar quantas vezes ficava a face coroa voltada para cima, e aqui a frequência relativa. Portanto, foram feitos 100 lançamentos e registou-se que desses 100 lançamentos 51 ficaram, a moeda apresentava a face da coroa voltada para cima. E portanto, se dividimos os 51 pelos 100, vamos obter uma frequência relativa de 0,51, e fez o mesmo com mais experiências ainda, e obtiveram-se valores relativos a essas experiências. Portanto, fizeram-se 1000 lançamentos, 504 dos quais obtivemos a face coroa voltada para cima. Aqui mais um exemplo. Fizeram-se 2000 lançamentos e 992 deles registou-se que a face da coroa tinha ficado para cima. E agora reparem na frequência relativa de cada um dos lançamentos, é que está sempre próximo de 0,5, não é? E cada vez vai ficando mais perto desse número, portanto vai tendendo para esse número. Isto porque nós sabemos que cada face tem a mesma probabilidade de sair, não é? Portanto, temos 50% de probabilidades de sair ou a face coroa ou a face cara. E neste caso é exatamente o que esta lei nos está a dizer, é que quanto mais lançamentos fizermos, mais próximos vamos ficando do resultado que era esperado. Portanto, se fizéssemos um número infinito de experiências, iríamos obter uma probabilidade de 0,5. Bom, e agora que já conhecemos a lei dos grandes números, podemos ir
podemos conhecer a lei de Laplace. Ora, a lei de Laplace afirma que num espaço de resultados E finito, isto é importante, é que o número de elementos do espaço E é finito. Neste espaço de resultados, os acontecimentos elementares são equiprováveis. A lei de Laplace diz-nos que a probabilidade de um dado acontecimento é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Há que ter muita atenção a uma coisa, é que os acontecimentos elementares têm que ser equiprováveis, o que quer dizer que os acontecimentos que apenas têm um resultado, como por exemplo no lançamento de um dado poderia ser sair 1 ou sair 2, ser número 2, ok? Seriam destes acontecimentos assim, estamos a falar se estivéssemos a lançar um dado. Vamos pensar um bocadinho nisto, não é? Se nós pensarmos num dado que estivesse viciado em que a probabilidade dos números pares saírem era maior, e então, por exemplo, a probabilidade de sair o número 2 era o dobro de ser a probabilidade, era o dobro da probabilidade de sair o número 1, então o que nós dizíamos é que como 1 tinha metade da probabilidade de sair 2, então esta lei não podia ser utilizada, porque esta lei exige que os acontecimentos elementares, aqueles que apenas têm um elemento do espaço amostral, tenham todos a mesma probabilidade para que isto seja válido. Vamos imaginar que no nosso bolso temos 7 moedas, ok? 7 moedas. Ora, vamos desenhar aqui as 7 moedas. Portanto, 4 delas são portuguesas. Vou pôr apenas portuguesas. 2 delas espanholas. Ok? E uma alemã. E agora podemos perguntar qual é a probabilidade de ela ser, por exemplo, portuguesa, não é? De ser uma moeda estrangeira, ou ainda qual é a probabilidade, por exemplo, de ela não ser espanhola. Bom, e como é que íamos usar a lei de Laplace aqui? Tendo em conta que todos os acontecimentos elementares são equiprováveis, podemos começar por contar o número de casos possíveis, que são todos aqueles que podem acontecer. Casos possíveis. Vamos representá-los por CP para ser mais fácil, ok? E aqui, quais são as moedas que podem sair? Portanto, pode ser qualquer uma delas. Portanto, temos 7 moedas. Portanto, o número de casos possíveis serão 7. São todos os acontecimentos elementares que nós temos. Portanto, é sair uma destas moedas. Nós temos 7 moedas que podem sair. E agora, para a linha A, o que é que temos? Sabemos que queremos que saia uma moeda portuguesa. E então, quais vão ser os meus casos favoráveis? Portanto, quais são aqueles... Quantos casos existem que obedecem à minha premissa? Portanto, eu quero que saia portuguesa. Quantas moedas portuguesas é que nós temos aqui? Temos 4. Portanto, o número de casos favoráveis são 4. Então, a minha probabilidade... A probabilidade de sair uma moeda portuguesa será igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, então vamos ter uma probabilidade de exatamente 4 sétimos. Certo? Se quisermos avançar para a linha B,
Então eu preciso de saber quantas moedas estrangeiras existem para poder contar os meus casos favoráveis, porque eu quero é que saia uma moeda estrangeira. Ora, nós temos duas moedas espanholas e temos uma alemã, certo? Portanto, o número de casos favoráveis serão 3. Ora, neste caso, eu vou ter que a probabilidade de sair uma moeda estrangeira vai ser, vocês já estão mesmo a ver, mais uma vez, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, e esta probabilidade será de 3, desenhar um bocadinho melhor o 3, de 3 sétimos. Bom, e na linha C podemos pensar de duas maneiras. Podemos pensar quais são os casos favoráveis ao acontecimento não sair moeda espanhola, ou seja, aqui as moedas que me interessam são as 4 portuguesas mais a alemã, porque nenhuma destas é espanhola, portanto vamos ter 5 casos favoráveis e podemos calcular já a probabilidade de não sair moeda espanhola. Então aqui já sabemos que o número de casos possíveis é 7, temos que dividir o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis, então vamos ter uma probabilidade de 5 sétimos deste acontecimento ocorrer. Mas existe ainda outra maneira quase igual, mas que consiste em usar o acontecimento contrário. Podemos definir o acontecimento C, já que estamos na linha C, definimos o acontecimento C. O acontecimento C designa-se por sair moeda espanhola, certo? E o que a linha C nos pede é exatamente que isto não aconteça. Ora, se isso não acontecer, o que nós queremos é que se realize o acontecimento contrário a este. Ora, então vamos ter a probabilidade do contrário de C, que vai ser igual a 5 sétimos também, porque lá está, temos as 4 moedas espanholas e a outra alemã que fazem os 5, e o número de casos possíveis é 7, portanto a probabilidade é de 5 sétimos. E é assim que nós podemos usar a lei de Laplace para resolver problemas.